Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, estamos vivendo o clima do Natal. Esta é a semana do Natal, e Natal é Jesus nasceu. Eu particularmente amo esse tempo, porque é um tempo de reflexão, é um tempo de harmonia, é um tempo em que nós pensamos um pouquinho mais no nosso próximo, no nosso semelhante. E eu quero começar essa semana do Natal com um salmo de louvor, o Salmo 113. Ele é o primeiro salmo do Halel. Halel são os salmos que começam com aleluia. E ele diz assim: aleluia, louvem ó Senhor, louvem ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. Dá um lar a estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Esse salmo, ele pode ser dividido em duas partes. Os versos de 1 a 5, ele nos conclama a louvar a Deus por sua excelência. E os versos de 6 a 9, nós somos conclamados a louvar a Deus pela sua misericórdia. E ele começa nos ensinando onde e como nós podemos louvar ao Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o poente, desde o nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. Nós devemos louvar ao Senhor sempre. Nós devemos louvar ao Senhor de manhã cedinho, quando acordamos, até à noite, quando colocamos a cabeça no travesseiro. Deus deve ser louvado sempre. Nos versos 4 e 5, ele nos dá algumas razões para louvarmos ao Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações. Acima dos céus está a sua glória. Deus deve ser exaltado porque ele está acima de tudo. Ele é acima de todas as coisas. E mais, o verso 5, quem é como o nosso Deus que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Eu acho fantástico como Deus nos trata. Deus é um Deus que sabe todas as coisas, que faz todas as coisas, mas Ele é um Deus que nos chama pelo nome. Muitas vezes estamos lendo a Bíblia, vendo um texto, e aí um versículo salta ao nosso coração. É Deus falando conosco. Muitas vezes você está num culto e o pregador está lendo um texto e ele está enfatizando um aspecto do texto, mas Deus te fala outra coisa muito diferente, porque Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que nos trata assim como precisamos ser tratados. E o que é mais interessante é que nesse salmo ele faz questão de dizer o seguinte, que nós devemos louvar a Deus o dia todo. Louve a Deus o tempo todo, cante louvores a Deus, ore ao Senhor, agradeça a Deus. Não gaste o seu tempo lamuriando, murmurando, gaste o seu tempo adorando ao Senhor. O dia todo. E mais, onde nós devemos louvar a Deus? No mundo todo, onde quer que estejamos, louve a Deus, louvemos a Deus. E mais, devemos louvar a Deus publicamente. Deus deve ser louvado publicamente. Eu gosto muito de louvar a Deus pela natureza. Às vezes eu estou fazendo a minha caminhada matinal e eu falo, obrigado, Senhor, obrigado por essa natureza. Obrigado por esse verde que nós temos nos parques. Obrigado pelos pássaros. Às vezes, quando eu chego no parque, eu tenho a impressão que os pássaros se juntaram para me desejar bom dia. Eu louvo ao Senhor por isso. Eu agradeço ao Senhor por isso. Por quê? Porque Ele é digno de ser louvado. Ele é digno de ser exaltado. Ele é o nosso Deus. E mais, nós devemos louvar a Deus e exaltar a Deus entre os nossos afazeres diários.
Agradeça a Deus pelo seu trabalho, agradeça a Deus enquanto você estiver trabalhando, agradeça a Deus enquanto você está lavando as louças do seu dia a dia, agradeça a Deus enquanto você está fazendo a refeição, agradeça a Deus enquanto você está comendo, agradeça sempre a Deus. Deus deve ser adorado sempre, sempre. E é interessante que o verso 7 ele diz: ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo ao pobre. Ao ler esse versículo, me veio à mente uma cena que correu o Brasil nos últimos dias, as pessoas invadindo um caminhão de lixo para tirar comida. Deus levanta essas pessoas, é Deus quem cuida dessas pessoas, mas Deus nos usa para alimentar essas pessoas. E mais, ele levanta do pó necessitado, ergue do lixo pobre, para fazê-los sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. Deus, o nosso Deus, é um Deus humilde. O nosso rei nasceu numa manjedoura, lá numa estrebaria, e ele nos ama por isso. E ele dá um lar a estéril. O nosso Deus, ele tem entre os seus preferidos as estéreis, ele cuida delas. Que Deus te abençoe. Amanhã Renato estará com vocês. Eu volto na quarta-feira para a gente estar preparando o nosso coração para o Natal, para o fato de que o nosso Redentor nasceu. Fique em paz. Até amanhã, se Deus quiser.